Olá, zootecnista, boa noite! E estamos juntos mais uma vez, hoje, no Instagram de Simone P. Zootec. Quero dizer que estou online, já esperando por você, zootecnista, entrar nessa live, que vai falar sobre um assunto bastante importante para todos nós zootecnistas. Ana Lúcia, Multicampo, Gigi, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Quero que vocês se sintam à vontade, porque a live é nossa. Tamires, que entrou agora, Rafa, Maria Elisa, Tiago. Gente, eu quero que vocês enviem, por favor, esse aviãozinho aqui que está do lado direito de vocês, para os colegas, para os amigos que também querem participar dessa live e se atrasaram um pouco para ter acesso a esse conteúdo, esse bate-papo que a gente vai conversar hoje. Bom, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Pereira, sou zootecnista. Concluí zootecnia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas antes de ser formada em zootecnia, também sou técnica agrícola pelo Colégio Dom Agostinho Icas e tenho pós-graduação em gestão de projetos na UniFG. Eu acho que todos vocês que estão aqui na live já conhecem o meu trabalho. Desde 2018 eu atuo aqui no Instagram, levando um pouco da nossa zootecnia para o mundo. Profissão essa que vem sendo bastante complicado no mercado de trabalho. Mas eu quero dizer a todos vocês que estão aqui nessa live que a primeira mudança que nós temos que fazer é aqui, ó, na nossa cabeça. Se a gente pensar que tudo para o zootecnista é mais complicado, realmente as coisas vão se tornar mais complicadas ainda. Então, a gente precisa primeiro ter uma visão do que a gente quer fazer, do que a gente pretende fazer, realizar, depois que sair da graduação, depois que se formar, o que é que pretendemos fazer? Que área precisaremos atuar para levar a nossa zootecnia de uma forma satisfatória para a nossa realização. Para a nossa realização, sim, porque seremos profissionais zootecnistas para a nossa realização. Então, a gente começa essa live com essa palavra, realização pessoal. Porque a partir do momento que nos realizamos pessoalmente, que a realização é nossa, daqui para frente, tudo que vamos conseguir vai ter um gosto de vitória mais saboroso. Então, vamos lá. Eu quero que vocês que estão entrando, Pati, Aline, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho para o zootecnista aqui no Nordeste. Alessandro Santos, meu querido, seja muito bem-vindo aqui na minha live, na nossa live. Muito obrigada. Você é que é gigante, é um homem gigante que me ensinou muito do mercado de trabalho, sobre o mercado de trabalho do zootecnista. Fique à vontade, a live também é sua. Então, o que é que a gente vai conversar sobre o mercado de trabalho aqui no Nordeste? Vocês me mandaram muitas perguntas durante a semana. E uma delas me chamou muito a atenção, que fala sobre por que o zootecnista aqui no Nordeste não tem tanta oportunidade. Por que o mercado de trabalho aqui no Nordeste não é igual às regiões do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste? Essa foi uma pergunta que eu e as meninas do Centro Acadêmico do Rio Grande do Norte, que foram as zootecnistas que me convidaram e a qual eu sou bastante grata por esse convite, Ana Paula, Patrícia, Giovana, a gente conversa muito, nós inclusive temos um grupo, eu, a Patrícia e a Ana Paula, no WhatsApp,
E lá nós conversamos muito sobre o nosso mercado de trabalho. E essa é uma pergunta constante. Mas vocês que estão aqui online, vocês têm ideia do porquê no Sul, Sudeste, Centro-Oeste tem tanta oportunidade para zootecnista? Por que aqui no Nordeste é diferente? Quem pode dizer isso para mim? Para começar, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Dá um like aí para mim, dá um ok, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Bota uma carinha, alguma coisa que eu saiba que vocês estão me ouvindo perfeitamente. E, se puderem, me digam o que é que diferencia o zootecnista daqui do Nordeste para o zootecnista do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Bom, a gente vai voltar para entender um pouquinho da história da zootecnia. No Sul e Sudeste e também na região Centro-Oeste, começou a história da zootecnia, a montagem do currículo de zootecnia, vamos dizer que uma movimentação dos profissionais do agro junto com um evento que acontecia lá em Minas Gerais, que é a Expo Zebu. A Expo Zebu, gente, há uns anos atrás, ela uniu esses profissionais do agro e lá tinham agrônomos, médicos veterinários e eles resolveram investir nesse meio, né, de produção animal. E surgiu a grande necessidade para que a zootecnia aparecesse, essa profissão de produção animal, aparecesse no mercado de trabalho. Então, começaram a desenvolver um currículo com todas as habilidades necessárias para um profissional zootecnista. E daí, nessas regiões Sul e Sudeste, disseminou esses profissionais. Claro que, junto com essa disseminação, acontece que na região Sul, região Sudeste, nós podemos ver grandes números de indústrias. Então, tudo isso contribuiu para que, nessas cidades, o zootecnista fosse mais valorizado, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, fosse mais contratado. As pessoas dessas regiões soubessem o que é que trata o zootecnista. Por que o zootecnista se diferencia de outras profissões do agro? Então, começou a ser contratado mais profissionais nessas regiões. O que não significa dizer, viu gente, que aqui no Nordeste hoje a mentalidade não esteja mudando. A partir dos meados de 90, dos anos 90, o profissional zootecnista começou a se destacar dentro das fábricas de ração, na venda de produtos agropecuários, né? Nessa representação da nutrição animal aqui no Nordeste. Então, começaram a entender que o profissional zootecnista, ele diferencia-se do médico veterinário, porque o médico veterinário é toda a parte de saúde, toda a parte que envolve cirurgia, e o zootecnista, toda a parte de produção animal, que era essa diferença que aqui no Nordeste não se discernia. Não existia o discernimento de entender o que é que trata o veterinário e o que é que trata o zootecnista. Então isso, durante muitos anos, dificultou a contratação desses profissionais. Então essa foi uma das primeiras perguntas que fizeram para mim. Por que se contrata mais zootecnistas no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e na região Nordeste ainda tem uma certa resistência na contratação? A gente pode dizer que é a falta de entendimento da diferença entre esses dois profissionais, tá joia? Então, vamos saber um pouco mais do que vocês colocaram para mim durante essa semana. Mas antes disso, eu queria saber se vocês estão me escutando bem. Eu estou achando vocês um pouco calados
Vocês não são assim, vocês gostam de perguntar, então mandem aí para a gente poder discutir um pouco aqui sobre isso. Outra coisa que me perguntaram foi: Simone, hoje a gente ouve muito falar que não se contrata mais zootecnista pelo currículo. O que importa agora para as empresas é a atuação do zootecnista. Gente, vamos lá. Para se contratar uma pessoa que eu não conheço, que ela ainda não trabalhou para mim, eu preciso selecionar essa pessoa através do currículo, né? Eu não conheço aquele profissional, eu não sei a atuação daquele profissional, então eu vou precisar olhar as habilidades desse profissional através do currículo. Quando esse profissional ele vai trabalhar na minha empresa, aí sim, com o passar do tempo, passar o período de experiência daquele profissional, eu vou conhecendo as habilidades daquele profissional, a convivência daquele profissional com os outros profissionais, ou seja, as relações interpessoais daquele zootecnista dentro da empresa, dentro da propriedade que ele presta serviço. Aí sim, eu vou decidir se eu permaneço com aquele profissional ou se ele não está apto para aquele perfil, tá? É uma diferença grande. Hoje, a gente contrata sim, contrata-se zootecnista pelas habilidades, pelas competências, aliás, pelas competências que está ali descritas no currículo dele. Mas a permanência desse profissional zootecnista vai depender das habilidades que ele vai desenvolver ao longo do trabalho dele na minha empresa ou na propriedade rural, tá certo? Outra diferença que eu quero colocar aqui para vocês. Terminei a minha faculdade. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair para prestar serviço, eu vou sair para trabalhar no campo como zootecnista ou eu vou me capacitar? O que é que vocês acham? O que é que hoje a gente consegue ver no mercado de trabalho aqui no Nordeste? Alguém arrisca dizer para mim, Simone, todo mundo que eu conheço aí do Nordeste, ele conclui a faculdade e conclui a graduação e vai fazer mestrado, doutorado ou não? Não, Simone, as pessoas que eu conheço aí do Nordeste, elas vão trabalhar no campo, atuando como zootecnistas diretamente no campo. O que é que vocês acham? Bom, essa também foi uma pergunta que fizeram para mim durante essa semana. Gente, isso é algo bem delicado, tá? Aqui no Nordeste, a gente tem muito zootecnista que trabalha como extensionista rural. Eu conheço vários colegas que desde que finalizaram a graduação trabalham como extensionista. Eles prestam consultoria no campo, né? Patrícia Medeiros, Patrícia querida, beijo grande para você, tá me dizendo que a maioria que ela conhece busca o mestrado. Será que isso é errado? Como, Simone, eu posso escolher se eu vou atuar no campo, se eu vou ser o zootecnista extensionista, trabalhar com consultoria, ajudando o produtor a desenvolver melhores técnicas? Será que é errado? Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Na minha opinião, tá? Esse é um bate-papo onde eu estou colocando para vocês a minha opinião como zootecnista. Durante muito tempo, logo quando eu me formei, eu não queria fazer mestrado, não queria fazer doutorado. A minha vontade era ir para o campo, era ter experiência, era entender como é a vida do zootecnista ajudando os produtores rurais. E durante muito tempo eu trabalhei como extensionista. Inclusive eu já comentei aqui várias vezes em alguns vídeos, algumas lives, que eu trabalhei em Fagundes, que é uma cidade no interior da Paraíba, e lá eu e mais outro técnico, era técnico agrícola, nós trabalhamos prestando assistência aos produtores rurais. E eu posso dizer a vocês, gente, que apesar de não ser fácil, foi outra pergunta que me fizeram também,
Não é fácil trabalhar com produtor rural, a gente precisa desenvolver várias habilidades. Primeiro, a gente precisa desenvolver a habilidade de ouvir, tá? A gente precisa desenvolver a habilidade de saber quando devemos falar, quando devemos intervir no trabalho daquele produtor que há anos trabalha daquela mesma forma, naquela mesma maneira. Então a gente precisa, antes de ir para o trabalho no campo, a gente precisa desenvolver habilidades. Essas habilidades não é em relação a outra pessoa, não é em relação ao produtor, é em relação a nós mesmos. E isso a gente não aprende na universidade, a gente aprende quando vai para a prática. Então, o que é que eu diria, né? Na minha experiência, o meu conselho, tem uma experiência no campo, pelo menos 1 ano, 2 anos depois da tua pós-graduação, para que você sinta como é o trabalho desses produtores rurais. O que é que a gente, enquanto zootecnistas, o que é que a gente pode fazer para ajudar esses produtores? E para a gente desenvolver essas habilidades que eu acabei de falar, tá? Então, eu diria, vamos pelo menos ter uma experiência de 1 ano ou 2 no campo e depois a gente retoma nossas atividades acadêmicas, que é importante. É importante a gente ter um mestrado, é importante a gente ter um doutorado, até para que a gente possa buscar, pleitear concursos. Ah, Simone, eu não quero fazer nada disso. Eu quero fazer um concurso e trabalhar numa empresa, tá? Que está me contratando através de um concurso público. Massa, ótimo. A gente vai sim. Quem disse que a gente não pode? A gente pode. A gente faz o nosso mestrado, a gente faz o nosso doutorado, mas eu diria que essa troca de experiência é extremamente importante para que a gente desenvolva habilidades. E depois a gente volta para o nosso meio acadêmico, que é uma coisa que eu vou falar lá na frente, e vai buscar, pleitear aqueles velhos contatos que a gente tinha lá na época de graduação para fazer o nosso mestrado, para fazer o nosso doutorado, a nossa pós-graduação, e daí é o nosso planejamento para o que a gente quer fazer daqui em diante, tá joia? Tô vendo que tem algumas perguntas aqui, vamos lá. Beviol, eu acho que é isso, tá me perguntando, e trabalhar de extensionista fazendo pós junto? Você quer saber se isso é possível? Vou te dizer uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo desses anos. Eu me formei como zootecnista em 2001.2, tá? Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram ao longo da minha carreira como zootecnista. E eu te digo que tudo vai depender, Beviol, do teu planejamento. O planejamento não é... Ah, Simone, todo profissional, a gente ouve esses profissionais falando em planejamento. Gente, não é uma balela, tá? Na vida da gente, a gente precisa ter planejamento para tudo que a gente vai fazer, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, principalmente. Então, eu vou fazer um planejamento. Se eu consigo, né, me dedicar a uma pós-graduação, fazendo um trabalho de extensão, eu vou colocar no meu planejamento e vou definir o tempo que eu vou passar fazendo isso, que é muito importante eu colocar data no meu planejamento. A partir de tal data até tal data, eu vou trabalhar como extensionista, de tal data eu vou fazer a minha pós. Ou não, Simone, eu vou colocar as datas para eu fazer o meu trabalho de extensão e a minha pós-graduação. Coloquei isso no meu planejamento, botei em prática, vi que está dando certo, então eu vou continuar dessa forma. Cada um vai desenvolver o seu plano de ação, a sua forma de atuar. Eu acredito que um trabalho de extensão requer muito de você, tá? Mas aí eu volto atrás. Se a tua pós-graduação ela é só nos finais de semana, vamos dizer, a cada 15 dias no sábado, e o teu trabalho de extensão é viajando de segunda a sexta-feira, e se você fisicamente e mentalmente conseguir dar conta, é válido.
faz o teu planejamento, coloca no papel cada atividade que você vai exercer ao longo do ano. E se você conseguir desempenhar da melhor maneira possível, a sua resistência física, a tua resistência mental, que é muito importante nesses trabalhos, então vá em frente, que tem muito para dar certo. Primeiro, faça seu planejamento, bote em prática e veja o teu corpo, a tua mente, se consegue seguir esse ritmo. Se sim, dá muito certo, tá joia? Então vamos lá. Na extensão rural, é uma troca de conhecimento entre o técnico e o produtor. Isso mesmo, Brasil Zootecnistas, sejam muito bem-vindos, viu? É isso mesmo. A gente tem o costume de, quando a gente sai da graduação, a gente chega no campo e quer consertar tudo, né? A gente vai fazer uma visita a um produtor rural, a gente chega lá querendo que aquele produtor, ele siga à risca o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. E, gente, não é assim. É muito difícil a gente mudar o nosso pensamento, mudar o que a gente está ouvindo falar muito, o nosso mindset, que é a nossa programação da mente, né? De uma hora para outra. Então, eu como profissional, eu preciso entender que aquele produtor rural, ele vem há anos exercendo do mesmo jeito aquelas técnicas. Então, como é que eu posso fazer isso, Simone, para mudar a mentalidade daquele produtor? Primeiro ponto, eu não vou impor nada. Eu vou mostrar ao produtor rural com evidências que ele pode confiar. É um dos pontos que também me perguntaram. A credibilidade é tudo. O produtor rural, eu não sei se vocês vão se identificar com o que eu vou falar, ele costuma acreditar mais no que o vizinho dele está dizendo do que na gente como técnico. Então, se aquele vizinho dele, que eu fui dar a minha consultoria, topou, teve a mente aberta, porque tem produtores que são massa. Você chega lá, conversa com ele, ele, Simone, vamos fazer sim, a gente começa a fazer quando? Então, naquele vizinho que teve essa sensibilidade de topar, de aceitar que a gente desenvolva melhores técnicas, então a gente vai fazer lá. E a gente vai ter a evidência para mostrar aquele outro produtor teimoso, que não queria aderir às novas técnicas, que dá certo. Então, quando ele vê que o vizinho dele está dando certo, com certeza, na grande maioria das vezes, ele vai aceitar fazer também. Ele vai aceitar inserir novas técnicas na propriedade dele, tá certo? Então, é como o Brasil Zootecnistas está falando mesmo. É uma troca de conhecimento. Você vai trocar conhecimento com o produtor rural e, na medida do possível, adaptar novas técnicas para que ele tenha progresso, para que ele tenha sucesso na produção, na criação dele, ok? Então, vamos lá. Minha dúvida é se é viável fazer o mestrado e doutorado justamente com experiência de extensão. Sim, com certeza. Porque, vamos lá, vamos ver se eu consigo passar para você BevOl. A gente tem duas diferenças. Quando você vai trabalhar para um produtor rural, para uma empresa rural, geralmente você é contratado pela tua experiência e não pelas tuas graduações. É diferente, tá? Quando você vai pleitear um concurso, aí sim, o que vai valer no teu currículo, isso não é uma via de regra, tá? É o que geralmente acontece. O que vai importar no teu currículo, o que vai fazer a diferença até para o salário, né, que o zootecnista vai ganhar, é as graduações. Se você tem graduação, é um valor. Se você tem mestrado, é outro valor. Se você tem doutorado, é outro valor. Me perguntaram sobre isso, sobre a faixa salarial do zootecnista. Existe estipulado por lei que é igual para todos os profissionais do agro, médicos veterinários, agrônomos, zootecnistas. Quando você começa a trabalhar, quando você vai para o mercado de trabalho sem experiência, a faixa salarial ela vai ficar em torno de 2.500
a 5 mil, vamos dizer assim, nessa faixa salarial. Se você for para aquele site Cato, você vai ver que geralmente aqui na região Nordeste, eles contratam os zootecnistas nesse valor, sem experiência, né? Como eles pedindo, por exemplo, 6 meses de experiência, aí eles pagam ao zootecnista um salário de 2.500 a 5 mil e pouco. Quando você já tem uma certa experiência e lá naquela exigência, naquela oferta de trabalho, tem profissional zootecnista com mestrado, que é raro, gente, é muito raro. Eles pedem realmente experiência, é o que eles pedem. 1 ano, 2 anos de experiência. Se você tem experiência, esse teu salário ele já vai para 5 mil a 8 mil, isso dependendo também da jornada de trabalho. Porque se você for procurar, até se eu não me engano, tem no site da ABZ Nacional, essa faixa salarial através da jornada de trabalho, tá certo? Uma jornada de trabalho de 6 horas, ele vai te proporcionar 6 salários mínimos. O salário mínimo hoje, se eu não me engano, está R$ 1.039. Me corrijam aí se eu estiver errada. E na jornada de trabalho de 8 horas e meia, você ganha em torno de 8 salários mínimos, tá? O que muda, vejam só aí, gente, quando o cargo é de zootecnista para gestão. Cargo de zootecnista para gestão fica em torno de 12, 15 mil reais. Então, já é uma diferença muito grande quando o cargo, a contratação é pelo zootecnista para atuar como gestor daquela propriedade, tá? Então, BVO vale a pena sim, é válido sim. O que é que eu te aconselho fazer? Faz o teu planejamento, tá? Se você quer primeiro concluir o mestrado e o doutorado, para depois disso trabalhar com extensão rural, faça assim que dá muito certo. Se você primeiro quer adquirir essa tua experiência como extensionista rural, ir para campo, atuar, pegar essa experiência e depois retomar tuas atividades acadêmicas, também é muito válido. Isso vai depender do que você quer para o momento, o teu planejamento de vida, tá joia? Então vamos lá. Ana Ferreira, sua linda, seja muito bem-vinda aqui, viu, Ana? Deixa eu ver o que é que você está me perguntando. Simone, uma vez eu fui fazer uma consultoria de uma fazenda. Estudei tanto termo técnico antes de ir e chegando lá, vi que eles não necessitam tanto disso, mas eram mais ajustes. É verdade, é verdade. Ana, eu vou te dizer uma coisa. O principal que a gente precisa ter é clareza, sinceridade e maturidade para entender o que aquele produtor ele está nos passando e o que dali a gente pode adaptar para a vivência dele, para a realidade dele. Não adianta eu chegar com termos difíceis, termos técnicos para falar com o produtor rural, se o que ele quer é simplesmente entender o básico. Tá? Eu não preciso dizer firulas, como diz a história, né? Eu só preciso realmente resolver o problema daquele produtor. Não adianta eu chegar para ele e enfeitar, dizer palavras bonitas e não resolver o problema que ele precisa de imediato, que ele precisa que eu tenha solução. Então, esses termos técnicos a gente pode usar entre nós, tá? Mas entre o produtor rural, a gente vai usar uma linguagem simples, de fácil entendimento e que ele consiga adaptar para aquela realidade dele. Tá bom, Aninha? Então vamos lá ver o que é que vocês estão colocando aqui. Não eram aqueles termos técnicos que iam ajudar, mas a minha consultoria e planejamento da produção deles. Exatamente isso que eu te disse. Eles não querem termos técnicos difíceis, eles querem a solução dos problemas, tá? E ter um planejamento dentro de uma propriedade rural, a gente já teve
lá no Instagram da ABZ Pernambuco. Quem segue, a gente teve 2 profissionais zootecnistas falando sobre gestão. É muito importante a gente entender sobre gestão, gente. Mas, Simone, eu não quero trabalhar com gestão. Tudo bem, mas você vai entender como fazer um planejamento, como desenvolver um planejamento para aquela realidade de cada produtor rural, que cada um deles vai ter uma exigência, vai ter uma necessidade, vai ter um clima, vai ter um terreno diferente, gente. Então, cada um deles tem uma necessidade específica que vai necessitar de nós, profissionais ou tecnistas, termos um planejamento diferenciado para a produção desses produtores rurais. Tá joia? Então vamos lá, ver o que é que vocês têm mais aqui para mim. Gente, vocês estão conseguindo ouvir direitinho, não é? Ok, obrigada. De nada, Beviol, de nada. Patrícia está dizendo aqui, gente, concordo totalmente. Planejamento é fundamental e estudar é sempre válido. Exatamente isso, gente. É isso mesmo. Marineide, seja bem-vinda. Sem falar que a dissertação ou tese já trabalha em cima do seu trabalho de extensionista. Exatamente. A linguagem para... A Ayane está dizendo aqui, gente, veja que coisa interessante. A linguagem para conversar com os produtores também é essencial. Isso é um desafio, mas é muito bom saber onde falar de forma técnica e de forma mais coloquial. Exatamente isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, na época que eu terminei minha graduação, antes de concluir, eu já conversei isso aqui com alguém, eu não me lembro com quem foi, um de vocês, seguidores aqui de Simone Pereira. Eu estava terminando a graduação e a gente tinha um projeto maravilhoso de extensão rural. Eu não sei se alguém aqui da live conhece ou já ouviu falar, que foi o Projeto Rondon. Nesse Projeto Rondon, a gente aprendia exatamente, Ayane, essa diferença entre usar termos técnicos e falar a linguagem do produtor. Por quê? Como a gente estava na graduação, a gente saía de lá, né, se achando. Eu vou chegar lá, eu vou dizer um monte de termos técnicos e eles vão fazer tudo aquilo que eu estou colocando para ele com meus termos difíceis. Quando a gente chegava lá, a gente visitou muitos produtores rurais e a gente via uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? A gente foi para os interiores aqui de Pernambuco, onde os produtores não tinham nem água, né? Naquela época, no Projeto Rondon, a gente foi desenvolver cisternas de placa. Então, eu devia estar no 4º período de zootecnia e a gente ia ensinar esses produtores a fazer cisternas de placa de cimento, gente. Então, quando eles viam aquilo, parecia que a gente sabia de tudo, sabe? Eles ficavam interessados em conversar, eles queriam que a gente desse jeito em todos os problemas que eles tinham na propriedade. A gente via a necessidade daquelas pessoas de ter essa consultoria, de ter um técnico lá dentro levando essas informações. Então, eu não canso de dizer que a gente precisa saber como chegar a esses produtores. Se a gente entender, né, que a gente precisa desenvolver essa habilidade, é tudo mais fácil. A gente encontra uma resistência, mas essa resistência ela é vencida quando a gente adquire credibilidade. E a credibilidade não é da noite para o dia, gente. Não é. A gente precisa muitas vezes fazer 1, 2, 10 visitas àquele produtor e mostrar resultados para eles, para que eles consigam entender que realmente a gente está ali não para se destacar, a gente está ali para trabalhar junto com eles e achar uma solução para aqueles problemas, tá certo? Então vamos lá. O que podemos fazer para facilitar, diminuir as dificuldades, aumentar as chances de contratação, tanto em empresas, concursos e até mesmo o próprio produtor rural?
Marcele, muito boa essa tua pergunta. A primeira coisa é a gente fazer com que as pessoas entendam o que é a zootecnia, tá? Cada oportunidade, eu tive conversando isso com as meninas também, com Ana Paula e com Patrícia, não é demais a gente falar sobre a zootecnia. Cada oportunidade que nós tivermos de mostrar o nosso trabalho, de mostrar qual a diferença do zootecnista, de um médico veterinário, de um engenheiro agrônomo, de um técnico agrícola, façamos. A gente deve explicar e ficar contando a todo mundo o que é um zootecnista. Sim, por que não? A gente precisa sim. A gente precisa, como é que eu vou dizer assim, parar de ir nas redes sociais e reclamar pelo nosso direito, né? A gente precisa agir. Não que a gente não faça isso, é importante a gente estar atento a tudo que está se passando nas redes sociais, mas a gente precisa sim mostrar o nosso valor. E como é que a gente mostra o nosso valor? Atuando, dizendo para que o zootecnista veio, de uma forma concreta, que a gente comprove quais são as habilidades de um zootecnista, tá? E não só reclamar. Reclamar também precisa agir, também precisa de ação, não só de reclamação. O zootecnista hoje chegou uma época, eu estava conversando isso antes de entrar na live, chegou uma época que ele precisa mostrar para que veio. Mostrar para que veio nas atitudes, nas ações, mostrando as habilidades do zootecnista. E não é tirar espaço de ninguém, é ter o seu espaço, assim como todo profissional do agro, tá? Então, eu acho que as chances de contratação, ela vai a partir do momento em que você sai da tua graduação. O que você deixou de histórico positivo na tua graduação? Eu vou dizer o que eu gostaria de ter falado quando eu citei lá no começo da live. O nosso contato começa desde a graduação, tá? A nossa conexão com os profissionais, com os outros profissionais, começam desde a graduação. Se na graduação eu não tomo iniciativa para ir atrás de um professor, eu não tomo a iniciativa para fazer esse contato com as pessoas que eu me identifico, com os profissionais ou tecnistas que eu me identifico, quando eu sair da graduação, eu não vou ter histórico nenhum. Eu não vou ter trabalhado, estagiado em nenhum lugar. Então, como é que eu vou poder ser conhecida? Como é que alguém vai me indicar se eu não fiz esses contatos? Né? Se eu não tenho essa conexão, essa rede de conexão. Como é que se chama isso? Eu já falei isso aqui no meu Instagram. O networking, gente. A gente precisa forçar mesmo a nossa contratação. E isso começa desde a graduação. Né? Quando um profissional, ele vê um profissional dentro da universidade, ele vê que aquele estudante, ele é interessado, ele corre atrás de oportunidades de estágio, ele vai falar com o professor todo o tempo, tirando dúvidas. Professor, se o senhor tiver uma oportunidade para mim, eu quero atuar. Professor, se tiver uma chance de estágio aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, eu vou atuar. Se tiver para mim fora, eu vou ver as minhas possibilidades. Dependendo de como for essa ida para outra cidade, eu posso ir também. Então, gente, a contratação, as oportunidades de contratação, elas acontecem desde que a gente está na graduação. A gente teve live lá no Instagram da ABZ Pernambuco, que os profissionais, eles começaram a atuar desde que estavam na graduação. Por quê? Porque eles fizeram estágio, eles fizeram trabalhos de pesquisa, eles saíram de um lugar para outro, de uma cidade para outra, com esse contato com os professores dentro da graduação. Então é muito importante a gente entender que para diminuir as dificuldades, que para a gente ter chance de contratação, para que a gente seja um profissional futuramente conhecido, a gente precisa de um bom networking. E esse networking e essa rede de conexão com outros profissionais, na minha opinião, tá? Na minha opinião, começa desde a graduação, tá bom, gente? Então é isso. Vamos fazer se conhecer, né? Deixar o nosso nome ser conhecido. E como a gente faz isso?
saindo daquele estado de inércia. Porque se a gente fica na nossa graduação só da universidade para casa, de casa para a universidade, e aí, quando a gente sair da universidade, quem é que vai indicar Simone? Quem é que vai indicar Marcele? Não vai, porque ninguém me conhece. Então, tudo vai começar dentro da minha graduação, tá bom? É isso, Marcele. Eu consegui esclarecer tua dúvida? Fala aqui pra mim, tá bom? Vamos ver se vocês têm mais alguma coisa pra mim. É isso mesmo, Marineide. Sair da universidade enquanto graduando, fazer contatos para futuros estágios. É muito importante isso, gente, muito importante mesmo. Deixa eu ver. UTF, eu acho que é a Universidade Federal do Paraná, é isso? Está em peso na live. Sejam muito bem-vindos mesmo. Um abraço grande para todos vocês. Beviol está dizendo, pena que as pessoas não valorizam lives como esta por ser no Instagram, não imaginam que estão perdendo. Muito obrigada, Beviol, muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco da minha experiência, um pouco da minha história. Aqui no Nordeste, gente, durante muito tempo, eu pensei em não estar mais aqui, né? Eu vou contar aqui essa historinha para vocês bem rápido, enquanto a gente tem tempo. A gente tem uns 15 minutos ainda de live. Há muitos anos atrás, quando eu concluí a minha graduação, quem me acompanha aqui no Instagram sabe, eu pensei muitas vezes em não trabalhar como zootecnista no Nordeste, por conta dessa falta de conhecimento das pessoas. Mas, se eu saísse da minha região e fosse para outra região, será que isso ia mudar? Será que eu ia ter a oportunidade de exercer a minha profissão na região onde eu nasci? Então, eu reformulei o meu planejamento. Olha só o planejamento aí de novo. Eu reformulei o planejamento e criei alternativas para manter a minha profissão, para exercer a minha profissão aqui no Nordeste. Então, eu preciso fazer uma pós-graduação? Preciso. O que é que eu quero fazer? Eu quero envolver a zootecnia com a gestão. E eu quero atuar como gestora, como consultora zootecnista. Então, eu fui atrás de uma pós-graduação em gestão de projetos, para unir com a zootecnia, para criar forças, para junto com a zootecnia eu ter maiores possibilidades de estar no mercado de trabalho. Então, o que a gente precisa é isso mesmo. A gente precisa sair dessa inércia, desse conforto, da zona de conforto. Eu vou terminar a minha graduação e o que aparecer, vai aparecer. Pronto, a gente já começou com o pensamento errado. O que aparecer, vai aparecer? Não. O que é que eu quero? Né? O que é que o meu planejamento está dizendo? Quando eu sair da graduação, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar como extensionista? Eu vou trabalhar, então eu vou buscar ainda na graduação os contatos que podem me proporcionar isso. Aqui na região Nordeste, qual é a cidade do interior que contrata zootecnista? Tem uma instituição que eu tenho uma grande amiga que trabalha há muitos anos nela, que é o Senar. O Senar, ele tem seleções, provas de seleção para zootecnistas, gente. Então, zootecnistas atuando como extensionistas rurais. A minha amiga, ela trabalha como extensionista rural há muitos anos. Então, ela leva o conhecimento da caprinocultura, da ovinocultura, da bovinocultura, da avicultura para os produtores rurais. Então, tem espaço sim para zootecnista. O que você precisa é fazer o seu planejamento, refletir mais uma vez o que é que você precisa fazer depois da graduação. Você quer fazer seu mestrado, seu doutorado? Ótimo. Você quer fazer a sua extensão rural? Você quer sair para o campo? Então corra atrás de se capacitar. Como eu vou me capacitar? Através de estágio, através de programas de extensão rural. Se aí na tua cidade tem programas de extensão rural, vai atrás do professor, vai atrás daquele colega que pode te indicar.
Então é isso, gente. Somos nós que temos que fazer a diferença. E não esperar que o emprego, que a contratação, ela venha até a gente, tá bom? Então, deixa eu ver se eu tinha mais aqui perguntas que vocês fizeram. Sim, eu quero trazer um dado para vocês que eu encontrei na internet e achei bastante interessante. Vejam só, no Sudeste, a contratação para zootecnista é 472 vagas. No Sul, 444 vagas. No Norte, 344 vagas. E no Nordeste, 278 vagas. Então, gente, vamos mudar esse perfil do Nordeste. Vamos, a partir de hoje, sair da nossa zona de conforto. Você que está na graduação, você que já terminou, que acha, é muito tarde para eu correr atrás disso. Não é muito tarde. A gente pode sim mudar esse rumo da história do Nordeste. Fazer com que o Nordeste conheça a zootecnia, saiba o que trabalha o profissional zootecnista, tá? Então, a gente só pode mudar isso quando o quantitativo de zootecnistas for suficiente, for representativo para a quantidade de zootecnistas que tem aqui na região Nordeste. E se formam muitos zootecnistas na região Nordeste. Então a gente precisa mudar esse rumo da história e decidir lutar, né? Ir atrás do que a gente deseja, dos nossos objetivos, ter primeiramente esse objetivo claro, saber o que é que a gente quer fazer, porque eu já conversei com pessoas que disseram a mim, Simone, eu não quero ir para o campo, eu quero fazer a minha graduação, fazer o meu mestrado, fazer o meu doutorado e ensinar. Gente, não é problema nenhum. A gente tem sim representatividade estudando para fazer o nosso mestrado, para fazer o nosso doutorado, porque é a partir daí que surgem novos zootecnistas como eu, como você, são através desses professores, não é isso? Mas eu tenho que decidir o que é que eu quero fazer da minha vida. Eu não posso ficar esperando que o outro decida por mim. É isso que eu estou querendo dizer a você. Não é problema nenhum você escolher uma coisa ou outra, mas procure entender como está a sua região em relação ao mercado para o zootecnista. Pesquise, vá na internet, procure saber quais as áreas que contratam mais o zootecnista. Quando você faz uma busca na internet, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver. Aqui no Nordeste, a primeira coisa que aparece é a caprinocultura. Ótimo, é sim, é a caprinocultura, mas aqui na região Nordeste a gente tem a caprinocultura, a gente tem a ovinocultura, a gente tem a piscicultura, a carcinicultura, a gente tem zootecnistas gestores, a gente tem zootecnistas trabalhando como consultores em fábricas de ração. E cadê esses dados na internet? Cadê esses dados? A gente precisa realmente aparecer e mostrar o que é que a gente trabalha. Como é que o zootecnista trabalha? Para que esses dados virem, para que esses dados mudem e daqui a um ano eu possa voltar nessa live e dizer, gente, na região Nordeste temos 472 vagas para zootecnistas. Tá bom, gente? Então esse dado eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu ver o que é que vocês me perguntaram mais. Me perguntaram, uma pergunta muito importante, quais as áreas de atuação no Nordeste ainda pouco exploradas pelo zootecnista? Gente, na minha opinião, eu acho que a zootecnia de precisão. Por que, Simone? Ainda aqui no Nordeste a gente tem uma resistência para a importância desses softwares na pecuária, né? Então, eu acredito que ainda é uma área que precisa ser explorada. Então, a gente tem habilidade com essas ferramentas, então vamos nos capacitar. A gente se identifica com essas ferramentas, com zootecnia de precisão, com bioclimatologia. Gente, a zootecnia de precisão, ela é responsável pelo monitoramento da reprodução, pela sanidade animal, pelo bem-estar animal. Então,
a gente pode sim, né, se envolver com essa outra área. Então, eu diria, na minha opinião, vocês que estão aqui na live podem ter outra opinião diferente da minha, mas eu diria que a área ainda pouco explorada por zootecnistas na região Nordeste é a zootecnia de precisão. Tá joia, gente? Então, vamos ver aqui o que é que vocês mandaram mais para mim. Sobre o salário, a gente já conversou. O que mais? Me fizeram uma pergunta também bem interessante, viu? Vocês mandaram bem nas perguntas demais essa semana. Na sua opinião, qual o maior limitante da pecuária lucrativa no Nordeste? Gente, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui. Eu acho que o maior limitante somos nós mesmos, tá? O maior limitante somos nós. Quando a gente limita, quando a gente diz assim, eu não posso fazer. Então, se eu limito a minha capacidade, a minha habilidade de fazer, o outro também vai limitar, tá? Então, a não ser isso, eu posso desenvolver essa habilidade como? Aprendendo a como chegar, como eu já conversei aqui, com o produtor rural. Não há limite dentro da pecuária lucrativa no Nordeste se eu, como profissional, não me limitar, não limitar minhas habilidades. Eu preciso sim ter um entendimento do que eu posso fazer, do que eu sou capaz de fazer e daquilo que eu posso levar ao produtor rural. E claro, sabendo também as limitações do meu cliente, as limitações da pessoa a qual eu estou levando os conhecimentos, tá bom? Então, na minha opinião, esses limites, além, claro, né, além de toda a situação econômica do país, que a gente sabe que a gente gostaria de utilizar várias ferramentas, mas que muito da situação do nosso país limita isso, mas algo limitante dentro da nossa profissão somos nós mesmos. É a partir do momento em que a gente não se acha capaz de atuar nessa ou naquela área, tá certo? Então vamos lá. O que é que tem aqui para mim? Quais áreas os zootecnistas do Nordeste estão atuando mais, além de representação em empresas de ração? Muito boa, Jordana. Jordana, até eu ia colocar isso para vocês aqui. A área de pet está se destacando muito aqui. Então, toda a parte do bem-estar comportamental de animais, de pet, está se desenvolvendo muito aqui na região Nordeste. Então, eu destacaria essa área de grande importância, de grande atuação de zootecnistas aqui no Nordeste. Durante muito tempo, as pessoas tiveram esse pensamento que no Nordeste a área de grande representatividade por zootecnistas eram em empresas de ração. Mas hoje, toda essa área comportamental de animais pet, desenvolvimento de rações, não só na representação, na formulação de rações corretamente balanceadas, também está se destacando muito o zootecnista. Então, fica de olho nessas áreas que a gente aqui no Nordeste tem um destaque muito bom para elas. Outra coisa, viu? Os zootecnistas atuando em hortos. Aqui no Horto de Dois Irmãos, que é aqui em Recife, né, em Pernambuco, a gente tem uma atuação de grandes zootecnistas na área comportamental, na área nutricional. É uma área muito importante que aqui na região Nordeste vem se destacando demais, tá bom? Então vamos lá. Patrícia está dizendo aqui, União dos Zootecnistas, profissão em crescimento, novas áreas em expansão que precisam ser divulgadas. Isso mesmo, isso mesmo. Oi, Vanessa, vai sim, a live vai ficar gravada até amanhã às 8 horas, tá bom? Vou deixar gravada sim. Paulo está dizendo aqui, pode acreditar que os contatos são extremamente necessários
para a execução de novo serviço ou podemos, além desse item, alguma outra forma para nos mostrar? Como é, Paulo? Deixa eu entender a tua pergunta. Podemos acreditar que os contatos são extremamente necessários para a execução de novo serviço ou podemos, além desse item, alguma outra forma para nos mostrar? Olha, Paulo, eu te diria que o contato, os nossos contatos, o nosso networking é 99,9% do ponto principal. Por quê? Através do contato é que você vai se tornar conhecido. Por quê? Se eu, Simone, que já trabalho naquela propriedade rural por muitos anos, ou naquela empresa, e eu estou indicando Paulo para trabalhar junto comigo, eu vou dizer ao meu chefe, né, aquele produtor rural, ao meu cliente, vamos dizer assim, que Paulo, ele é um cara top em zootecnia de precisão. Então, se eu trabalho, se aquele produtor, ele já tem uma credibilidade nas minhas habilidades, na minha capacidade profissional, ele com certeza, ele vai dar uma oportunidade de pelo menos Paulo fazer uma entrevista naquela empresa. Então eu diria que os contatos, eles são 99,9% importante na oportunidade de nos mostrarmos para qualquer cliente, para a empresa, para o produtor, eu diria que é 99,9%. Aí os outros vai com as nossas habilidades, que essas habilidades elas só poderão ser mostradas quando a gente estiver atuando naquela empresa ou naquela propriedade rural. Tá certo, Paulo? Se eu esclareci a tua dúvida, por favor, me coloca aqui, tá certo? O que mais que vocês têm? Simone, Clara está perguntando aqui. Simone, para quem quer trabalhar com extensão, qual caminho devo seguir? Clara, primeiro, oportunidades dentro da sua universidade. Estágios, né? Eu não sei qual é a universidade que você está. É daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, Clara, se for, tem trabalhos de extensão. Então, procura o órgão competente, que eu acredito que é a Pró-Reitoria de Extensão, e vê o que é que eles te oferecem de estágio dentro dessa área. É como eu acabei de falar. A sua atuação vai depender desses contatos que você fizer durante a tua universidade, a tua graduação. Então, primeiro passo, procura o setor competente dentro da sua universidade e vê se tem estágio disponível. Se tiver estágio disponível, vá com tudo. É o primeiro passo para você começar a desenvolver essas habilidades como extensionista rural. Gente, deixa eu dizer a vocês que estamos a 3 minutos do final da nossa live. Eu quero saber se vocês têm perguntas mais para mim. E eu prometo que eu volto com mais outras lives, se assim receber o convite do Centro Acadêmico do Rio Grande do Norte, mais uma vez. Eu vou estar aqui à disposição para voltar. Marineide está dizendo: acredito nisso, Simone, que precisamos pensar na nossa região, nosso território. Precisamos viajar, trocar experiências com outros estados e regiões, sim, mas voltar e aplicar na nossa região. Exatamente isso, Marineide. Não é problema nenhum, gente, a gente querer fazer uma especialização fora, a gente querer ver como é o andamento das outras regiões, dos outros estados, mas se a gente tiver a oportunidade e se a gente quiser volta e coloque em prática tudo que você aprendeu. Mas também, se você não quiser voltar, se você quiser fazer a tua vida profissional fora, não tem problema nenhum. Isso vai depender, mais uma vez, do teu planejamento profissional, do que você deseja para a tua vida profissional e para a tua vida pessoal. Marineire está dizendo, se você se especializar aqui e for lá para fora, nunca vão conhecer a importância de nossa profissão. Gente, deixa eu falar para vocês.
Estamos chegando ao finalzinho, já está aqui mostrando para mim que a nossa live está finalizando. Eu quero agradecer muito vocês, pela presença de vocês, pela participação de vocês. Estamos a 28 segundos. Eu quero mandar um beijo grande para todo mundo que participou, para Ana Paula, para a Patrícia, para a Giovana, minhas queridas, obrigada pelo convite e uma ótima semana para vocês. E a gente se encontra mais vezes aqui na nossa live com mais assuntos sobre a nossa querida profissão zootecnia. Beijo e boa noite para vocês.